aqui nos organizando para a gente começar. Alguém tem aí o livro Vida Feliz? Alguém tem pertinho aí? Pega aí, Aline. Eu tenho. Encontrou? Quem vai ler? Aline ou Fabrício? Fabrício parece que vai ler. Fabrício vai ler a Aline. Posso ler então? Pode ler sim. Vida Feliz, Divaldo Franco, por ano de ano. Não brinques. Nenhuma situação exige a gritaria que confunde e mais perturba. Se falares em tom adequado, os barulhentos silenciarão para ouvir-te. Se desejares competir com eles em altura de voz, ficarás rouco e não serás escutado. A voz caracteriza o comportamento e a emoção das pessoas. Não nos referimos às técnicas de prosódia, que têm a sua finalidade, porém a tonalidade natural, audível, sem agressividade. Já te escutaste um gravador especialmente quando em desequilíbrio? Faze a experiência. Olha, será que coincidência existe, hein? A gente tirar uma mensagem dessa, vamos concluir hoje irritabilidade, não é, e violência. Que mensagem, não é? Para nos deixar já na sintonia da reflexão sobre o falar, sobre o ouvir, sobre a nossa agitação. Bom, então após a leitura, não é, dessa mensagem, nosso boa noite a todos, sejam todos e todas bem-vindos para o nosso estudo da noite de hoje. E para darmos início, eu vou pedir a Ana Paula que ela faça a prece inicial. Certo, Ana? Pois não. Vamos todos fechar os olhos, buscar sintonia com os amigos espirituais, para que juntos possamos criar elos de paz, de harmonia, neutralizando toda e qualquer preocupação e nos concentrando neste momento presente. Sintamos as energias dos amigos espirituais que estão na casa de cada um, conectando para que juntos possamos criar este elo de amor, renovando as nossas energias, renovando as nossas disposições mentais para trabalhar melhor o nosso ser a cada dia. Somos assim convocados para olhar para nós mesmos em busca de afagar a nossa alma. Deixemos fluir dentro de nós o amor divino. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos e todas os que chegaram agora para o nosso estudo da noite de hoje, né? É mais uma alegria de estarmos aqui juntos para a gente refletir, principalmente nesse momento em que estamos distantes, né, dos nossos grupos espíritas, da nossa família. Poucas pessoas têm contato com a família, não é? Poucas. A maioria está um pouquinho distante. Então, esse é um momento que nós estamos aprendendo, né, a nos conectarmos melhores, assim, à distância, e nos preocuparmos mais com os outros também, não é? Então, boa noite a todos que estão chegando, Inês, Cláudia, que eu estou vendo aqui, que chegaram depois. Outros eu não estou conseguindo ver, Solange, Virgínia, Regilane. Então, vamos nós, né? Vamos a nossa reflexão para a gente concluir esse item que Joana nos pede para nós pensarmos. E nós estamos vendo, não é, gente?
nos nossos dias atuais, quanto a violência tem aumentado, né? Não só porque as pessoas estão mais próximas, dentro de casa, mais fechadas, sem ter as válvulas de escape, que geralmente se fazia muito, você sai, vai para uma festa, vai para um canto, viaja. Então, isso também tem feito as pessoas ficarem mais irritadas, não é? E usarem até mais de violência. Já houve até estatística que durante esse período o número de separação, não é, entre os casais tem aumentado. Sem falar que os filhos em casa, os pais tendo que dar conta de filhos, de atividades que não sabem orientar, daquele espaço-tempo, não é, com tanta coisa para fazer, isso tudo gera em nós irritabilidade e violência, né? Então nós estamos num momento de muita provação, de muita reflexão para a gente superar isso. Ana, quer comentar alguma coisa? Diga aí, Ana. Você queria comentar? Oi? Você queria comentar alguma coisa? Tá, porque teu microfone está aberto, eu pensei. Então, veja bem, diante disso, desse momento nosso, né, e de estudo, nós pedimos que cada um pensasse e anotasse, não é? Porque quando a gente passa para refletir sobre o nosso comportamento, nós vamos descobrir as cenas, os momentos em que essas situações de irritabilidade voltam. E como a gente viu a semana passada, Joana vai dizer que uma das causas, a principal, como ela diz, né, é justamente a nossa herança antropossociopsicológica. Então, como nós somos reencarnacionistas, evolucionistas, certo? Nós sabemos que há um passado em nós. Nós temos uma herança da nossa ancestralidade. E essa herança, em um momento, ela nos serviu muito para a nossa sobrevivência. Só que hoje nós estamos usando a violência sem mais essa necessidade. Então, quando ela fala que há uma ancestralidade em tudo isso e que ela defende o enfoque biopsicológico sobre a violência, Joana vai dizer, isso está no livro, nesse livro aqui, olha, Conflitos Existenciais. Quem quiser aprofundar, tem um capítulo que ela fala todo sobre, boa noite, Regilane, sobre a violência, não é? Ela fala das causas, do tratamento e de como a gente pode superar. Claro que nessa linguagem não é tão simples, vocês estão vendo que não é tão simples. Joana é um espírito que tem muito conhecimento, não é só dessa vida, de outras vidas que ela também já atuou como pessoa muito inteligente, intelectual. Então a linguagem dela é uma linguagem realmente mais rebuscada, ela não fala como a gente conversa no dia a dia, certo? Os grandes escritores, eles têm uma maneira de escrever mais, não é, lapidada, mais umas estruturas mais complexas de organização do pensamento. Então, por isso, ela faz uma síntese num parágrafo. Vocês vão ver aqui, a gente vai ver um parágrafo. Para eu estudar esse parágrafo, acho que eu passei 2 dias estudando para estudar um parágrafo que ela fala de 3 teorias de abordagem do comportamento humano. Claro que isso, quem faz psicologia vai estudar isso em quantos anos, né? Bom, o objetivo da gente aqui não é esse. O objetivo da gente aqui é entender esse ser psicológico que somos, esse ser que traz toda essa herança e que nós precisamos... Boa noite, Suelen, seja bem-vinda. E que nós precisamos nos entender para nos ajudarmos. E não há ajuda ao outro se eu também não tenho a compreensão de mim mesmo. Então, veja, quando ela diz que é uma herança antropossociopsicológica, é porque a nossa ancestralidade animal, certo? Que nós falamos a semana passada do nosso cérebro primeiro reptiliano, certo? Nós trazemos essa ancestralidade que é para nos ajudar. Então, nós estamos num processo de desenvolvimento para superarmos essa agressividade. E não adianta imaginar que ninguém tem, não. Todos nós temos agressividade.
Imagine que Chico Xavier chegava a dizer que tinha um leão dentro dele. Ah, Chico, você é muito calmo, você não é violento. Ele disse, você não imagina o leão que existe dentro de mim. Eu digo, meu Deus, se Chico disse que tem um leão, imagina nós somos, não é? O quê? A floresta inteira de leões, de animais, de tudo, né? Então, por que é que ele reconhecia que tinha? Ele sabia que tinha, só que ele não dava ênfase, certo? Como o doutor Bezerra de Menezes, certa feita, também falou, meu filho, eu tenho todos esses sentimentos, só que eu não deixo que eles hajam. Ou seja, o espírito consciente da evolução, ele vai ficar conhecendo as suas tendências, sabendo das suas limitações, mas ele está trabalhando favorável para superar. Então, ela desenvolve, Joana defende o enfoque biopsicológico, dizendo o quê? Que nós também trazemos que essa violência, que há em muitos que chegam a ser doença mesmo, não irritabilidade, porque você começa com a irritabilidade e pode chegar a uma violência, certo? A violência pode ser de várias formas, desde você fazer uma ironia, fazer um bullying, desde você agredir com palavras, a você ir para briga, para agressão física, certo? Então, ela defende que tem um componente biológico e psicológico, mas sempre colocando que isso tem a ver com as nossas experiências passadas. Por exemplo, se alguém reencarna com um problema de esquizofrenia, que geralmente aparece lá na adolescência e a pessoa vai tratar o resto da vida, é a pessoa, não é dupla personalidade, é a pessoa que confunde o mundo interior com a realidade, ele não sabe. Muitas vezes ele mistura. Então, a esquizofrenia, ela está lá detectada no cérebro, você tem como saber que esse sujeito é esquizofrênico, ele está passando por esse determinado problema. Então, quando ela diz que isso acontece, esse componente que é hoje biológico, mas ele vem de um passado, certo? Ele vem de um passado. Se eu reencarno numa família que tem esquizofrênico e eu vou ter um filho esquizofrênico, com certeza tem a ver com a nossa ligação kármica, com os nossos débitos, com as nossas necessidades evolutivas. Então, ela defende esse aspecto biológico, por isso que ela diz que é para tratar o corpo também. Porque no espiritismo teve uma época que se achava, né, isso há muito tempo, graças a Deus, que bastava tomar passe, tomar água fluídica, fazer a desobsessão e não prestava tomar remédio. E hoje a gente já sabe, a primeira coisa é fazer o tratamento. Então, Joana mostrou no texto passado que nós vimos as características, né, do indivíduo agressivo, do indivíduo que começa com essa irritabilidade e vai desenvolvendo um temperamento agressivo. Porque se a pessoa, por exemplo, tem a tolerância zero e ele não trabalha, né? Vocês já ouviram aquele personagem, né? Se eu não me engano, parece que era de Chico Anísio, né? Tolerância zero. O cara não tinha tolerância com nada, né? Ele perdia, né, o controle com pergunta boba, com qualquer coisa. Então, se a pessoa começa a se irritar e vai desenvolvendo um temperamento irritável, porque você vai desenvolvendo. Se nós não trabalharmos, eles vão aumentando. E se nós levamos uma vida também muito agitada, muito cheia de coisa, isso também gera irritabilidade. Por isso que eu pedi para vocês, porque em mim eu detectei uma e vários outros momentos que me geram irritabilidade. Tem coisas a ver com o meu temperamento, que trago de existências passadas, tem coisas a ver com a vida da infância, como você foi educado, porque isso também. Por exemplo, uma criança demonstra irritabilidade desde cedo, né? E os pais não trabalham isso, não sabem como trabalhar. Fica só agredindo, ou menino chato, ou menino abusado, ou menino exigente, ninguém aguenta esse menino. E passa a infância todinha a criança ouvindo isso. Quando a pineal abrir, dos 13 anos, 12 anos, 13 em diante, que vier a lembrança do passado, então você imagine, se ele não colocou resistências e suporte emocional
para superar isso nessa existência, quando chegar ao passado, isso vai se avolumar. Então, vocês vejam a importância de nós estarmos conscientes de não aumentarmos ou desenvolvermos a irritabilidade nos outros. Porque tem gente que parece que anda com um garfinho, né? Tim, tim, tim. Sabe o ponto fraco, né? E vai em cima. Então, é o bullying. Nós estamos ali, acionando e aumentando a irritabilidade. Então, a pessoa que está mais consciente disso, que já tem mais uma consciência, vai procurar fazer o quê? Vai procurar justamente... Deixa eu procurar aqui. Isso. Vai procurar justamente trabalhar para não aumentar essas características, certo? Eu já vi pessoas assim, tratando crianças de 1 ano de idade, 1 ano e 2 meses, como se fossem crianças que tivessem, sei lá, 6 anos, 7. Brigando, mandando a criança fazer coisas, sem entender o desenvolvimento psicológico daquela criança, agindo com uma verdadeira intolerância, irritabilidade e às vezes até violência, a ponto da gente chegar e ter que dizer, olha, essa criança não está entendendo isso. Ela não tem condição de digerir isso que você está falando, certo? Então, são coisas que também acontecem por conta da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento, de comportamento humano, não é? De tudo isso. Por isso que esses conhecimentos se fazem necessários. Porque nós precisamos abrir a mente para a gente superar. Deixa eu abrir aqui. Seja bem-vinda, Zilmar, boa noite. Para nós começarmos a superar, porque se há essa tendência, certo, biológica, ela também diz que há psicológica, biopsicológica. Por quê? Porque essa vem da educação, vem da nossa sociedade, da mídia, da influência de tudo, que também gera na sociedade um comportamento de irritabilidade e de violência. Então, a nossa sociedade, ela também alimenta isso, tá certo? Então, por isso que é importante nós termos esse conhecimento para sabermos agir melhor, né? Nos ambientes, nas escolhas que fazemos, bom, em tudo, enfim. Então, Joana falou a semana passada sobre esse aspecto, falou das características, né, da pessoa, que é principalmente o orgulho, que faz com que a gente se irrite com facilidade, ou seja, uma pessoa ser muito intolerante, pode dizer que ela também está vivendo essa permanência no orgulho, né? E a questão também da pessoa ter dificuldade, né? Baixa resistência às frustrações e às lutas. Então, uma criança que é educada, sendo atendida em tudo, e quando ela começa a dizer eu não quero e bater o pé no chão, as pessoas dão, eu estou alimentando um temperamento violento. Porque a partir do momento que a criança não consegue conviver com o não, certo? Se ela não consegue conviver com o não, e ela começa a entender que se ela gritar, espernear, bater, ela vai aprender o quê? Que todo mundo vai resolver assim. As coisas na vida dela vão ser resolvidas assim. Então, a criança, desde cedo, quando ela ficar irritada, quando você disser não, você mostra outra coisa, você não reclama com ela, você diz não, ou mostra outra coisa, tira daquele foco, mostra outra opção para ela não ir achando e concluindo que se gritar consegue, que se espernear consegue, tá certo? Bom, essas são coisas. Então, a baixa resistência às frustrações tem a ver também com a nossa educação dessa encarnação e de outras, né? Depende também do que nós vivenciamos. Então, a pessoa que tem essa baixa tendência a frustrações, a resistir às frustrações, geralmente gosta também de culpar os outros. Então, eu me irrito, mas a culpa é sua. Eu fui violento, mas foi você que fez. Então, não adianta a gente colocar culpados na história. Mas nós precisamos entender a nossa parcela de responsabilidade naquilo que eu disse,
não é? Que provocou no outro. Claro que o outro tem a parcela dele, mas eu também tenho a minha. Então, os conflitos, não é? Que a gente sabe de outras encarnações, os traumas, pode levar a pessoa às fobias de hoje, à irritabilidade e à violência. Então, é um conjunto de fatores. Por isso que Joana vai aconselhar as terapias, e hoje a gente vai entrar justamente nesse item que ela faz uma abordagem que a gente poderia imaginar, meu Deus, ela está falando aqui para psicólogos, mas não é. Na verdade, Joana quer que nós nos convençamos da importância das terapias. Eu li esses trechos aqui procurando responder essa pergunta: por que ela está falando desses métodos para nós? Por que ela está abordando tudo isso aqui? Para espíritas, para leigos, para pessoas em geral, porque isso não é um livro específico para psicólogos. Qual é o objetivo de Joana? Eu acredito que seja esse. Vocês podem até pensar outras coisas, mas eu acredito que seja para a gente se convencer que a terapia funciona e que nós não podemos deixar de lado a questão do tratamento psiquiátrico, certo? Então, nós não podemos deixar de lado, achar que somente com terapia resolve, mas, como ela diz aqui, que a esquizofrenia mesmo tem que ter medicação, certo? Ela chega a falar aqui na frente, vocês vão ver. Então, a partir de agora, ela vai falar nas diversas terapias, inclusive ela vai chegar a dar sugestões. Eu também fiquei imaginando, olha, quando ela fala aqui, por exemplo, no método ericksoniano, que a gente vai ver, quando ela vai falar em alguns momentos em como fazer a abordagem, quando ela vai falar ali na frente, na confrontação indireta, em você lançar palavras, né, que trabalhe os conceitos diferentes, nós vamos ver que Joana está trazendo toda essa compreensão para que a gente entenda que nós, no nosso dia a dia, no nosso convívio, na nossa forma de falar, na nossa forma de convencer, nós deveremos dar uma melhor atenção a isso, para sabermos como chegar às pessoas, como ouvi-las melhor e como saber orientá-las. Porque, na verdade, quando ela vai falar aqui dos métodos, é justamente para dizer para nós, olha, confia, tem como se refletir e se mudar, se transformar. Essa história de pau que nasce torto, morre torto, isso é conversa. O ser humano é uma argila que pode ser moldada, certo? O ser humano é uma pedra que pode ser burilada, certo? Nós estamos aqui num processo evolutivo, só que também não devemos imaginar que nessa encarnação nós vamos resolver todos os conflitos, não. Mas também, se não dermos atenção, esse processo vai demorar. É preciso começar a pensar, por que é que eu me irrito com tal coisa? Eu conheci uma pessoa que ela se irritava com o marido quando ele estava mastigando. Então, os dois comendo à mesa, ela tinha que ligar o som, vocês imaginem, porque não aguentava o barulho da mastigação do outro. Era um silêncio, né? Então, tinha que colocar uma música para não ouvir o barulho. Então, vocês imaginem os tipos de loucura que a gente tem, que a gente nem imagina que tem, não é? Outro colega nosso só conseguia estudar se desligasse a geladeira, porque ele não aguentava, ele sozinho no apartamento. Deixa eu autorizar aqui. Ouvir o barulho da geladeira trabalhando. Então, vocês imaginem, por que a gente é assim? Então, nós temos que descobrir por que a gente funciona desse jeito. Quais são as coisas que me irritam? Por que eu não aguento determinado tipo de ação, de palavra, de maneira de ser, de agir, de barulho, de forma, às vezes até a forma da pessoa falar. Tem gente que fica irritado com o timbre de voz. E isso não adianta a pessoa dizer é doido, é doente. Não, é a maneira como ele funciona. Agora ele que tem que descobrir como conviver com isso. Não é? Eu não sou melhor do que ele porque eu não tenho aquela irritação. Eu vou ter outras que ele não tem. É isso que a gente tem que entender. Não é ficar olhando para fora, é a gente olhar para nós.
O que é que me irrita e por que é que eu me irrito. Bom, começando a pensar nessa encarnação, provavelmente nas próximas a gente vai conseguir. Ou nessa mesmo, depende da força de vontade, né? Tem gente que tem mais força de vontade, tem mais facilidade, vai conseguir. Então, o importante é a gente entender que é preciso primeiro ir se conhecendo. Anota, vai anotando quais são as dificuldades, porque hoje eu me irritei com tal coisa, esconde bem o caderno para ninguém ver, bota lá seu caderninho escondido e vai anotando, né? Por que é que eu me irrito com isso? Porque as pessoas, gente, o preconceito, se vocês analisarem, é uma irritação. Uma pessoa, eu não aguento pessoas assim, eu não aguento isso. E a pessoa se desestrutura e muitos partem para a violência. Então, se nós não nos conhecermos melhor, nós não vamos saber não se ajudar. Então, vamos lá. Eu vou pedir para alguém de vocês lerem aí o primeiro parágrafo que paramos a semana passada, que fala das diversas terapias. Quem gostaria de ler? Qual é a página, Socorro, por favor? 46. Nessa aqui, ó, nessa edição, a mais recente. É essa mesmo. É o segundo parágrafo da página. Tá, eu posso ler se quiser. Leia, por favor. As diversas terapias acadêmicas propiciadas pela psicanálise, pela psicologia comportamentalista e pelo humanista possuem valioso arsenal de recursos para auxiliar esses pacientes portadores de irritabilidade e de violência, por conseguirem desenraizar-lhes os conflitos do inconsciente que se exteriorizam na conduta habitual, convidando-os à mudança de comportamento, que é o passo essencial para a aquisição da saúde emocional. Obrigada, Cláudia. Então veja olha o que ela consegue resumir. Ela diz as teorias, diz o problema e diz o que você vai conquistar se você se submeter a uma dessas terapias ou a várias. Depende, você pode fazer uma, depois fazer outra, isso depende. Então veja o que é que ela está dizendo, que as diversas terapias acadêmicas propiciadas pela psicanálise, pela psicologia comportamentalista e pela humanista possuem valioso arsenal de recursos, ou seja, um conjunto de recursos para auxiliar esses pacientes portadores de irritabilidade e de violência, por conseguirem desenraizar-lhes os conflitos do inconsciente, tá vendo? Ela já está dizendo. O nosso inconsciente, ele traz todas as nossas experiências que nós já tivemos de vidas e vidas e vidas. Então, nós agimos mais pelo inconsciente do que pelo consciente, certo? Então, ela vai dizer que nesse tratamento, ele convida-nos à mudança de comportamento, que é o passo essencial para a aquisição da saúde emocional. Então, não existe saúde emocional se nós não nos preocuparmos com isso. Ah, eu sou assim mesmo. Quem achar ruim que acha. Não. Se eu sou uma pessoa que eu estou preocupada com a minha saúde emocional, a gente sabe, a ciência mostra aí quais são as consequências da violência, da irritabilidade. Tem gente que morre, não é? Por conta de raiva, por conta de irritação, as brigas que acontecem no trânsito, as brigas de casais. Quantas loucuras e assassinatos acontecem depois de uma briga, depois de uma discussão, depois da agressão de palavras, não é isso? Então, tudo isso começa com a irritação e a gente não saber ouvir, a gente não ouvir uma crítica, não sabe ouvir uma crítica, não escuta o outro direito, parte também para a violência, também criticando, também acusando, e tudo isso acontece. Então, ela vai dizer que para que a gente chegue a essa saúde emocional, essas terapias nos convidam para a reflexão, para mudarmos a nossa conduta habitual, trazendo do inconsciente os nossos conflitos. E aí ela cita as três, que a gente vai fazer só um pequeno resumo, né? Ela cita
a psicanálise, que a gente sabe, não é, que Freud, o austríaco, né, o psiquiatra austríaco, Sigmund Freud foi quem deu início, e que ele defende um procedimento para investigação de processos mentais que são quase inacessíveis de outra maneira. Então, segundo a psicanálise, todos os nossos transtornos mentais, tudo vem do nosso inconsciente, da nossa personalidade. E que nós agimos mais pelo inconsciente do que conscientemente. Além de explicar a motivação humana, sim, isso aqui é com relação ao tratamento. Então vamos lá. Trata-se de uma abordagem que trabalha profundamente o inconsciente responsável pelas nossas atitudes, certo? Que geralmente temos e que não nos lembramos. Que são aquelas atitudes que acontecem no modo automático. Então a gente diz uma coisa pensando noutra, certo? Você está sempre fazendo, mas você não dá conta. Então, na investigação, Freud descobriu que analisando esses processos mentais, certo? A pessoa descobre onde está a causa dos problemas da nossa personalidade, certo? Então, o que é que ele vai dizer mais ainda com esse tipo de tratamento? A gente sabe que na psicanálise, a gente sabe que Jung, que começou com Freud, ele depois, né, se distancia e desenvolve o que se chama a psicologia analítica, né, ou junguiana. E nessa psicologia, ela tem como meta, principalmente, a conscientização das nossas emoções e dos conflitos que nós não aceitamos, que estão também no inconsciente e que causam em nós muitas doenças e sofrimentos. Então, Jung avança, ele vai mais além de Freud. Freud vê muito a questão mais da origem, desde a nossa formação, né, do corpo, e a questão sexual. Freud vai mais além, Jung vai mais além. Então, tem como meta principal ajudar o indivíduo a retomar a sua essência de afeto, de liberdade, de bem-estar, ou seja, o resgate de sua condição humana, individual e em transformações. Então, a gente vai ver que os junguianos, eles se utilizam muito do conteúdo onírico, do que acontece conosco nos sonhos, tá certo? Como meio da análise. Então, Jung tem uma visão, né, mais abrangente, a gente sabe, muito mais abrangente do que Freud, embora Freud tenha, ninguém está tirando os méritos dele, o que ele fez, o que ele descobriu é fantástico, numa época em que não se pensava, né, sobre as causas da loucura, as causas dos traumas, da esquizofrenia, de tantas coisas. E Jung vai trazer na psicologia analítica um método que ele desenvolveu para você se analisar, para você saber as causas dos seus transtornos, dos seus conflitos, das suas emoções, e principalmente através dos sonhos. Então, nós vamos ver que Joana também cita, né, as contribuições propiciadas pela psicanálise, que aí entra também Jung, né, na visão junguiana, pela psicologia comportamentalista, que a gente sabe que é a que veio depois, baseada no behaviorismo, tá certo? É uma teoria da aprendizagem baseada na ideia de que todos os comportamentos são adquiridos através de condicionamentos, certo? É uma forma de terapia objetiva que procura tratar de maneira direta e eficaz, com ênfase no presente, ou seja, eles acreditam que tudo que você faz hoje, ele não olha o seu inconsciente, olha o seu comportamento. Então, o que você faz hoje, você foi condicionado pela sua educação, pela sociedade, pela criação, e esses condicionamentos bons e condicionamentos ruins. E que o terapeuta vai fazer você se olhar para você focar, tá certo?
nos problemas que estão interferindo na sua vida diária, que estão lhe condicionando, por exemplo, a ser violento. Na psicanálise você vai ver o que é que no seu inconsciente está lá guardado, que está gerando violência, você nem sabe. Na teoria comportamentalista ele vai analisar, você foi violento hoje como? Como é que você está hoje? Ah, hoje eu agredi meu cachorro, né? Sei lá, eu agredi, deixa eu colocar aqui Raul no grupo. Então, ele vai analisar o seu comportamento e vai justamente, é chamado de psicoterapia ativa, porque vai justamente olhar a sua vida, o que você faz, seu comportamento, fazer você refletir por que você age daquele jeito, colocar atividades para você pensar e você pensar após a reunião. Por isso que hoje é chamado psicoterapia cognitivo-comportamental, porque faz você refletir, certo? Geralmente o terapeuta bota um texto para você ler, manda você refletir sobre tal coisa, para trabalhar na sessão seguinte, certo? Na psicologia analítica você não faria isso. Ele analisa você ali. Se você trouxer aquele conteúdo, vai. Mas na psicologia cognitiva comportamental ou behaviorista, se trabalha o quê? É como estímulo-resposta, é analisar condicionamentos que você traz para você substituir por condicionamentos melhores. Então, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, a gente vai entender que o principal objeto de estudo é o quê? É o nosso comportamento. E eles acreditam na unidade entre a mente e o corpo. Então, eles não estão preocupados com a visão de consciente e inconsciente. Certo? Ou subconsciente. Não existe essa preocupação. Tudo é visto como comportamento que você está tendo. O que levou você a agir dessa maneira? São as suas reações fisiológicas, a sua linguagem, o seu pensamento. E todo o trabalho é feito em relação à sua mente e sua ação, explorando tudo que está escondido por trás dos seus pensamentos, mas sem falar em inconsciente, sem falar em inconsciência, certo? Então, a gente não pode dizer, essa terapia é melhor, essa é pior, essa daqui. O que a gente vai perceber é que Joana dá a entender aqui pelo texto que todas elas têm contribuições. E você, cada uma, elas estão abordando enfoques diferentes que podem ajudar o ser humano. De repente, você é uma pessoa que vai precisar ser mais trabalhada por essa comportamental, tá certo? E outra pessoa pode ser, se dar melhor com a reflexão. Por exemplo, uma pessoa que gosta de falar muito, se ela for para uma terapia em que o terapeuta não deixa o paciente trabalhar muito, for o método, ele não vai ficar. Porque ele gosta de conversar e de refletir. Socorro. Oi, pois não. Quem gostaria de falar? Socorro, tá travando muito. Tá? E aqui, o que é que eu faço? Socorro. Oi, tô ouvindo. Não, é porque só para dizer que tá travando muito. Tá travando? Tá travando muito. E agora, vamos pedir socorro a quem, meu Deus? Será que é a internet que tá com problema, gente? Puxa, que pena. Melhorou? Vamos lá, vamos ver. É possível, mas dá para acompanhar. Tá não tem dando. muito o que fazer, Eu acho que não deve vou ser a persistir internet. mesmo. Eu acho que é a internet que tá lenta, né? Que às vezes ela falha. Bom, vamos ver o que é que vocês conseguem. É verdade. Então, vamos lá. Na psicologia, então eu estava dizendo que não é que uma seja melhor do que a outra. Uma é mais evoluída do que a outra. Eu acredito que todas elas têm funções específicas para comportamentos diferentes, para pessoas diferentes e até para a fase da nossa vida. Você pode estar numa fase que você está querendo uma coisa imediata. Então, você vai para comportamental, certo? Então, você quer trabalhar uma coisa lá no seu filho ou na pessoa que você está convivendo ou com você mesmo, então você pode indicar mais aquela. Você quer ver mais as causas profundas de um problema, então você vai para a psicanálise.
Então, Joana está dizendo que todas elas trazem e podem recursos maravilhosos para auxiliar cada um da gente. Por quê? Tem outro texto de Joana em que ela diz, em Vida Feliz: nunca deixe a violência tomar conta de você, porque na hora que a violência toma conta, a razão não funciona. Vai ser seu cérebro reptiliano trazendo tudo do passado e você vai agredir. E é por isso que as pessoas na hora da agressão vão dizer coisas que elas vão se arrepender o resto da vida. Por quê? Porque você abriu o seu cérebro lá com toda a sua força da raiva, não passa o controle da emoção, do raciocínio, da consciência, e você vai realmente mexer num lado muito doloroso. No livro de André Luiz, eu vou ver se eu me lembro qual é o livro específico. Parece que é nos Mensageiros, ou é Missionário da Luz, em que a mulher discute com o marido na hora da refeição, e à noite ela tem uma reunião mediúnica. Só que a raiva que ela teve foi tão grande que os espíritos à noite tiveram que fazer uma cirurgia espiritual nela, porque ela ia morrer de um aneurisma naquela noite, da raiva que ela teve, da briga que houve, a discussão, e ela terminou dizendo agressões. Por que que ela se livrou dessa morte que não estava prevista para a sua encarnação? Ela não tinha que morrer de um ataque fulminante, de um aneurisma, nada disso. Ela não tinha que morrer disso. Mas como ela trabalhava no bem, ajudava muitas pessoas, era uma pessoa que tinha um trabalho muito importante a realizar, ela tinha méritos. Ela tinha méritos. E aí ela foi socorrida e ela não desencarna naquela noite por conta da espiritualidade amiga, que em respeito ao trabalho dela e a tantas pessoas que estavam sendo ajudadas e que precisavam ainda da mediunidade dela e daquele trabalho, ela não desencarna. Gente, quando eu li isso, eu fiquei, meu Deus do céu, nós estamos brincando com fogo. Nós estamos brincando com fogo porque a gente não conhece o temperamento das pessoas e a gente termina dizendo coisas, se metendo em situações que a gente não devia, fazendo comentários nas redes sociais, falando disso e daquilo outro, se metendo em tudo que é confusão. A gente não sabe com quem a gente está mexendo, se essas pessoas estão em condição, se essas pessoas vão usar de agressividade, o que é que pode acontecer com elas, uma palavra, uma coisa que você disse, o que é que pode desencadear em raiva nela e ela até cometer um suicídio, ou sei lá, fazer uma agressão maior, desencadear doenças. Nós seremos responsáveis, gente, pelo mal que a gente desencadear nos outros, não só em nós. Então nós pensamos que não é uma coisa séria, é sim, as pessoas estão se irritando por facilidade, estão se agredindo por facilidade, ninguém respeita o outro. Se o outro está violento, então vamos respeitar, não atiça, não cobra dele, você também é muito violento, você é um descontrolado. Ora, isso vai fazer a pessoa mudar? Isso vai fazer a pessoa ficar calma? Pensa bem, não vai, gente. E a gente está agindo assim, botando lenha na fogueira da irritabilidade, do sofrimento dos outros. Nós estamos esquecidos de que nós devemos ter a empatia. Se a pessoa está violenta, se a pessoa está num desespero, eu tenho que ter empatia e ajudá-la a sair de lá e não cobrar dela. Não adianta. É o que às vezes a gente faz com os filhos, com as crianças. Não adianta, não vai resolver. Então é preciso refletir sobre isso. Por quê? Porque essa saúde emocional nossa depende disso e o dos outros também. Nós somos responsáveis também pela saúde emocional daqueles com os quais convivemos. Se eu sou uma pessoa que vive irritando todo mundo, eu estou deixando todo mundo doente perto de mim. Não é? Ou o contrário. Então nós podemos estar nos adoecendo. Então,
Joana está falando sobre isso porque é importante a gente ver essas terapias, né? Como a gente se ajudar. E nós vamos chegar lá na frente na questão da obsessão também, que a gente sabe, né? Que existe os nossos irmãos que estão ainda em sofrimento, devido aos males que lhes causamos em vidas passadas. Eles não nos perdoaram, então eles vão também trabalhar para criar esses ambientes, esses momentos de violência, de agressão, que é para justamente nos adoecer, para afastarem as pessoas de nós. Nós sabemos de tudo isso. Então a gente vai chegar lá também nessa terapia, né, espiritual. Então vamos lá. Qual é a outra terapia que ela fala aqui? A comportamentalista, a gente já falou, e a humanista. O que seria essa abordagem humanista que ela vai surgir lá na década de 60, com aqueles movimentos de contracultura, de mudança da sociedade, que está baseada na concepção, né, existencialista, humanista, defender o ser humano, que ele precisa agora. Não está pensando lá no pai, na mãe, de onde veio isso, se veio de outras vidas, ele está pensando nele agora. A filosofia, não é, baseada, é a filosofia lá do humanismo, o homem no centro. Eu estou no centro e não outras coisas, certo? O centro sou eu. Não é meu pai, minha mãe que me criou, eu aqui. Quais são os problemas e como trabalhar por isso. Então a gente vai ver que está sentado na autorrealização do indivíduo. E analisa também os condicionamentos, mas procurando a independência desse sujeito. Então, baseando-se no existencialismo enquanto construto teórico e na fenomenologia enquanto alicerce prático, a psicologia humanista aborda temáticas diversas, primando pela visão positiva sobre o ser humano, dando mais ênfase ao estudo das capacidades e potencialidades do indivíduo acometido de alguma patologia, certo? Dá mais atenção ao indivíduo do que à doença em si. Então, o indivíduo não é visto pela doença. Isso é um psicopata. Não. Na perspectiva humanista, ele vai tomar a medicação, mas eu estou vendo esse indivíduo. O que é que eu posso melhorar na vida dele? Ele é visto não como um doente, mas como um ser humano que tem patologia. A patologia não está na frente, é o ser humano que está à frente. Veja que isso faz uma diferença na hora do médico passar a medicação. Vocês viram naquele filme Patty Adams, O Amor é Contagioso, quando o médico passa pelas enfermarias, não olha para o paciente, não cumprimenta, não dá nem bom dia, nada, e diz: esse paciente está acometido de tal doença, está passando por isso e isso. Quem lembra disso? Ou seja, o paciente não existe. O que existe é o prognóstico ali, a avaliação médica que precisa ser lida e ser dito para os alunos e para outros. Então, você é sua doença, o tratamento que está ali. E aí, o que é que ele faz? Ele vai, pergunta o nome da pessoa, pergunta se a pessoa está bem. Hoje, claro, a gente já vê mais, não é? Uma medicina mais humanizada, mais humanista, que vê o paciente, que acolhe o paciente para poder falar da doença. E isso é bom, porque essa tendência humanista não só é na psicologia, é uma tendência, não é? Na humanização que a gente fala hoje, a humanização da saúde, humanização de tudo, né? Para você ver o ser humano. Então, é uma tendência em que procura justamente ajudar o indivíduo a superar a sua patologia, a ele se sentir humano, a ele se aceitar, a ele conviver da melhor forma possível com a sua patologia. Não está preocupado em ele saber como ele adquiriu isso, onde é que está isso lá no inconsciente, mas o que é que eu tenho e como é que eu posso me ajudar. Então, dentro da psicologia humanista, nós vamos ver o quê? A gestalterapia, que ela aborda também
é uma abordagem holística, né, que inclui muitas correntes, a fenomenologia, o existencialismo, né, e que vê o aqui e agora do paciente. Então, por exemplo, eu já fiz, né, baseada nessa linha, e realmente o terapeuta chega para você, como é que você está? E você vai se analisar como você está. E vai fazer você sentir seu corpo, vai fazer você refletir sobre suas emoções, sobre seus sentimentos, o que é que está acontecendo ali. Então, ela pode ser considerada também como uma abordagem humanista, porque acredita na capacidade do ser humano em se autorrealizar e desenvolver seu potencial, certo? Então, cada terapia dessa, ela traz um enfoque, que às vezes é bom a gente até saber, para a gente saber qual é a linha que você se adequa mais, qual é a que você gostaria, não é? Então, isso é uma coisa que vocês podem aprofundar, não é o objetivo da gente aqui aprofundar, mas o objetivo de Joana é nos convencer de que todos nós precisamos de terapia. E que se a gente não puder pagar um terapeuta, que a gente comece a refletir sobre nós mesmos, com um caderninho, vai fazendo as anotações, vai se analisando, fazendo as leituras, e quando as condições favorecer, a gente vai escolher, não é? Isso, anota os sonhos para a gente analisar. Por que eu estou sonhando com isso? Por que esse sonho se repete, né? Então, a gente sabe que nós estamos encarnados aqui para a gente se humanizar. A proposta de Jesus é que cada vez a gente se humanize, a cada reencarnação. Então, tem até uma mensagem de Chico que ele diz sobre sentimento de raiva e ódio. É na revista Informação, número 116. Diz assim: estamos encarnados na Terra para nos humanizarmos, de modo que todo processo de ódio ou de cólera é reminiscência de nossa vida animal. Então, da nossa primitividade. Então, quando a gente deixa a raiva tomar conta, a gente vira bicho. Então, a gente vai agir como réptil, um reptiliano, que é o cérebro mais antigo. Aí ela continua: vida animal que estamos deixando pouco a pouco, através de nosso burilamento. Então, é possível que tenhamos raiva ou que tenhamos ódio. É possível, sem termos direito para isso. Então, com certeza, nós ainda vamos ter raiva e vamos ter ódio. Mas, na verdade, ele diz que nós não temos mais direito para isso, porque nós já temos um cérebro superpotente, um cérebro que percebe até o espiritual de uma prece, numa oração, que já é capaz de registrar o divino, e a gente não está usando. Ainda estamos lá atrás. Então, Joana continua falando no parágrafo seguinte sobre os métodos ericksonianos e que igualmente oferecem uma grande contribuição terapêutica para esses, como para outros tormentos, que não podem ser desconsiderados desde a sua apresentação gestual durante a consulta até os confrontos estratégicos com o conflito da irritação e da violência, mediante a apresentação discreta de novas metas que interessem ao inconsciente que se encontra no comando desse mórbido procedimento, ou seja, é um procedimento mórbido. Então, Erickson, o Milton Hyland Erickson, é um psiquiatra e psicólogo, né, dos Estados Unidos, que trabalhou muito com a hipnose e com a terapia familiar. Só que ele desenvolve, eu vou dizer de forma bem resumida, vocês podem depois adentrar isso, né? Só para a gente entender porque é que ela citou aqui. Qual é o método que ele usava? Veja que ele é da década do início, ele nasceu no início do século passado e ele começou a usar isso, digamos, a partir lá da década de 40, 50. E os métodos dele são métodos que enfatizam a hipnose, só que ele não trabalha com a hipnose, aquela hipnose clássica, antiga, do pêndulo. E você vai dormir, volte aos 5 anos de idade, você está no jardim da sua casa. Não é essa hipnose direcionada que se fazia antigamente. Ele desenvolveu um método, vocês vejam que o cara é o cara, né? Ele criou um método
que ele desenvolve a hipnose consciente. Você é hipnotizado sem você saber que você está sendo hipnotizado e não se lembrar de nada. Ele leva você a refletir sobre determinada coisa conscientemente, até você pensar sobre aquilo ali, a você perceber em você. Eu não sei dizer como é, porque eu não fiz esse método não, mas é um método que, por exemplo, hoje é muito usado em terapias de empresas. Por exemplo, na mídia, nas propagandas, elas usam esse método ericksoniano. Você é induzido indiretamente, certo? Você é induzido indiretamente. Então, por exemplo, de tanta gente ver propaganda, você termina se lembrando daquele produto. Você termina se convencendo que aquele é o melhor produto. Então, há muitas formas. Por exemplo, você está andando num ambiente, tem uma placa aqui, lá na frente tem outra, você nem olha direito. Mas lá na frente, você já registrou, inconscientemente. Você está hipnotizado já, certo? Você está hipnotizado por aquelas imagens que foram aos poucos lhe sendo apresentadas. E isso vai criando em você um desejo. Por exemplo, ele está ligado à criação da neurolinguística. Por aí vocês tiram a questão da neurolinguística, da própria linguagem influenciar, certo? É como se fosse um hipnotismo indireto. Por exemplo, você quer que uma pessoa compre uma coisa para você e você fica falando, eu queria tanto, meu Deus, está perto do seu aniversário. Rapaz, meu celular está tão velho, não sei o que é que eu faço, mas eu estou tão sem dinheiro. Você indiretamente está dizendo à pessoa que você quer o quê? Um celular novo. Você vai repetindo aquilo ali em determinadas situações e a pessoa vai se influenciando. Por exemplo, a mãe chega e diz, duvido que você arrume esse quarto em 10 minutos. Eu já cheguei a fazer isso, a pedir para lavar os banheiros. Eu digo, gente, olha, eu provo a vocês que vocês não passam 15 minutos para lavar um banheiro. O que é 15 minutos para quem tem um dia todinho? Lavei o banheiro em 15 minutos. Aí no outro dia, agora é você. Vamos lavar? Vamos ver quanto tempo você gasta? Por que é que você não pode fazer isso? Então, com 11 anos lá em casa, já tinha que ter um serviço dentro de casa. Então, a regra era, passou dos 10 anos, 11 anos, já podia ter um serviço. Então, eu nem sabia que existia isso, né? Mas eu já estava fazendo isso. Indiretamente, você é capaz, vamos ver quem faz primeiro tal coisa. Você está hipnotizando, influenciando a pessoa a fazer por desafios, convencendo ela indiretamente a mudar. O professor faz muito isso, né? Ele termina convencendo o aluno, não, você é capaz, você consegue, olha, você não fez naquele dia, isso aqui é igual àquele, você termina, é como se você conquistasse o outro, convencendo. Então, eles dizem que hoje, esses métodos dele, que ele avançou muito nessa área, hoje, as pessoas cobram caríssimo para fazer esses cursos, em que você aprende a hipnotizar os outros indiretamente, certo? Isso é muito usado na propaganda. Eu já vi um filme em que a mulher é contratada para fazer propaganda no bairro, nos Estados Unidos. O produto, a pessoa chegava, ela chamava a pessoa para tomar café à casa dela, e lá na mesa o produto estava lá para as pessoas comerem ou para as pessoas usarem, certo? E ela ali fazia a indução indireta para as pessoas gostarem, admirarem aquele produto, aquela coisa que foi ali que está sendo. Então, tudo isso existe já, recursos para as pessoas serem induzidas, certo? É como se fosse uma hipnose. E a gente vê que a nossa sociedade hoje existe uma hipnose coletiva, obsidiante, para muita coisa errada. E as pessoas estão condicionadas, elas se condicionam a achar que aquilo é o certo, tá certo? Então a gente precisa ler sobre isso, para a gente saber que nós estamos sendo hipnotizados indiretamente por propagandas, por notícias, por fake news, por tudo.
Psicologia do marketing, né? Raul está dizendo aqui, psicologia do marketing, que fala sobre isso. Pois é, eles trabalham para nos influenciar. E isso tudo tem a ver com neurolinguística, tem a ver com hipnotismo, tem a ver com influência de massa, de mídia, com propaganda subliminar, tudo isso, gente. Bom, eu não vou adentrar nessas coisas, porque não é nosso objetivo, isso seria um estudo à parte. Mas vocês, se quiserem aprofundar, procurem saber sobre isso. Porque nós podemos fazer isso para ajudar as pessoas, pelo nosso magnetismo, a pessoas que têm um magnetismo maior de influenciar de forma positiva, do mesmo jeito que tem gente que são verdadeiros obsessores reencarnados. Também usa o magnetismo de forma negativa, influenciando negativamente as pessoas. Então, o bom terapeuta que sabe conduzir isso aqui para ajudar é fantástico, porque ele vai trabalhar com o seu potencial em que você sabe, eu tenho tendência a gostar de tal coisa. O Google hoje faz isso com a gente, não é? E essas pesquisas que eles fazem, eles mandam as propagandas porque já sabem o que é que a gente aciona, o que é que a gente busca, quais são as pesquisas que nós fazemos, e eles terminam mandando porque já sabem o que é que a gente gosta. E a gente pensa que aquilo ali está chegando por acaso. Bom, então o que é que esse método faz? Ele traz estratégias, né? Traz confronto para você se descobrir. Então, por exemplo, a pessoa fica muito irritada com crítica. Então, o terapeuta vai lhe irritar. Ele sabe, então ele vai usar dessa forma, certo? Para você se perceber e ali ele trabalhar com você dentro daquele método. Então, por isso que ela diz, né? Então, ele vai trabalhar com o inconsciente, o comando trazendo para a gente, através dessas descobertas e nos hipnotizando para a gente chegar a determinada coisa, certo? Tem uns que utilizam mesmo coisas na sala e ele manda você olhar. O que é que você sente? Olhe para essa sala e veja uma coisa que lhe chama a atenção. Ele está deixando você se hipnotizar naturalmente. Você olha. O que vai lhe chamar a atenção? Algo que lhe hipnotiza. Você gosta de ser atraído pelo quê? Aquilo que a gente gosta, a gente é atraído, é como se nos hipnotizasse. Eles sabem, vão descobrindo e vão trabalhando aquilo com a gente. Bom, eu estou falando assim por cima, né? Mas tem muito mais coisa, gente, pelo amor de Deus. Então, se vocês quiserem descobrir como funciona esses métodos ericksonianos, hoje está sendo muito usado em tudo que vocês possam imaginar, para nos influenciar, para a gente comprar coisas, para a gente se deixar levar. Então, nessa terapia, o terapeuta coloca o paciente em contato com os recursos que ele mesmo dispõe em seu inconsciente, certo? Para saber quais são as coisas que me hipnotizam. Por que é que eu só atraio parceiro dessa forma ou desse tipo? Isso é uma forma de hipnotismo. Você está hipnotizado por aquele tipo, por aquele estilo, tá certo? Por que isso acontece com você? Tem alguma coisa lá dentro. Então, essa hipnose pode ser direta, né, ou indireta. Então, ela está falando sobre esse método e ela diz, há sempre uma grave preocupação terapêutica ancestral para a busca do porquê, da origem do distúrbio, o que é muito válido. No entanto, também merece cabido redefinir-se papéis e despertar-se para novas estruturas de referência. Então, Joana está dizendo, olha, é importante as terapias que vão lá para descobrir onde começou, por quê, mas, no entanto, é importante também redefinir papéis hoje e despertar para novas formas de referência. Então, se isso me chamava muita atenção na adolescência, não é possível que eu, com 60 anos, vou estar com as mesmas coisas que me despertavam interesse na adolescência. Será que eu evoluí nesse processo? O que é que mudou? O que é que não mudou? Por que é que isso está acontecendo? Não sei. Isso é um problema ou não é? Não sei. A terapia vai dizer.
Então são coisas que a gente tem que ver, que não é só ver lá o começo, mas por que isso ainda hoje, para a gente redefinir essas referências e esses papéis. E aí ela cita outra forma que o terapeuta pode fazer, através do choque emocional, utilizando-se de conduta equivalente ou indiretamente, mediante a criatividade que induz o paciente à conquista da harmonia e dos seus benefícios. Deve-se recorrer a narrativas que produzem interesse, nas quais se pode introduzir palavras-chave que serão entendidas pelo inconsciente e logo decodificadas, para erguê-lo ao patamar da razão, do entendimento, da amizade. Olha quanta coisa essa mulher está resumindo aqui, de terapia, gente. Para quem é terapeuta aí que está me ouvindo, eu acho que deve ter aí alguém, deve estar entendendo melhor do que eu, mas pode me ajudar depois. O que ela está dizendo aqui? Através do choque emocional. Então, alguns terapeutas sabem como fazer isso. Esse choque emocional, como a gente disse, ficando irritado com ele, colocando ele diante de uma situação que geraria o conflito, o choque emocional, para ver como é que ele reage. Ou, como ele diz, né? Mediante a criatividade que induz o paciente a buscar sua harmonia e os seus benefícios. Ele pode também recorrer a quê? A narrativas que produzem interesse. Então, veja, até narrativas, contar uma história parecida, trazer um conto, não sei, isso aí cabe ao terapeuta, conhecendo o seu paciente, sabendo que aquilo pode ajudá-lo, ele pode recorrer, nas quais se pode introduzir palavras-chave, que serão entendidas pelo inconsciente. Então, ele conhece bem o paciente, sabe que o paciente tem determinado, digamos, medo de escuro. Aí, digamos que ele vai lá, conta uma história que tem a ver com isso, que na história está lá esse nome numa situação, que é para ele, para o paciente, na hora que ouvir, ele vai sentir. Ele vai abrir alguma coisa dos seus arquivos, do seu inconsciente, certo? Para erguê-lo do patamar, trazendo o paciente para refletir. Porque os objetivos das terapias é a gente tomar consciência por que é que eu tenho medo de barata. Bom, eu me fiz essa pergunta aos 18 anos de idade. Por que é que eu tenho medo de barata? Meu pai tinha medo de barata. Ele só faltava gritar. E minha mãe era quem matava barata. Então, a gente cresceu com um determinado medo de barata. Depois, eu comecei a me questionar. Por que é que eu tenho medo de barata? Bom, eu já vi coisas absurdas. De dizer assim, mulher que tem medo de barata é porque tem problema com a mãe. Eu digo, pronto, então não escapa quase ninguém nessa história. Mas não é. Por que que a gente tem nojo de barata? Porque mesmo se for a barata de laboratório, bem limpinha, que não tenha bactéria nenhuma, você vai ter medo da barata. Então, há algo mais aí pra gente pensar, né? Ninguém precisa alisar barata, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Mas, que danadinha horrorosa. Por que que elas voam, hein? Já não basta elas ser asquerosas, ainda tem umas que voam. Então, não é moleza danada da barata. Depois eu fui ler sobre barata, minha ânsia de superar o medo de barata. E descobri por que que barata demora a morrer. Porque a barata só morre se você bater na cabeça dela. É o cérebro que você tem que matar. A gente estoura a barata e ela continua viva, porque o cérebro está vivo. Já leram sobre isso? Filosofia de barata. Então eu passei a matar a barata pela cabeça. Tá, eu digo, agora eu já sei, danadinha, você morre pela cabeça. Porque fica horrorosa a gente ver a bichinha sofrendo, minha gente. Você chega no outro dia, as formigas estão lá e se brincar, a barata está viva ainda. Então eu digo, meu Deus, que morte dolorosa. Não, é melhor morrer de vez. Então, mata com spray, bota na cabeça dela, porque tem que matar primeiro o cérebro. Bom, gente, a barata é o bicho mais antigo que existe no planeta, tá? Para quem não sabia, é o bichinho mais antigo.
as nossas irmãzinhas baratas, elas limpam onde há sujeira, elas comem as bactérias e os bichos, elas estão limpando. Então, se tem barata é porque tem sujeira, tá? Elas estão limpando o ambiente, elas limpam nossos ambientes. E eu já li um texto, não sei aonde, que diz que elas limpam também o ambiente espiritual. Existe barata onde tem muitos fluidos pesados. Olha mesmo, elas estão nos ajudando e a gente desesperado. Reza mais um pouco, muda, canta dentro de casa, músicas agradáveis que as baratas vão embora. Gente, isso é para desopilar, tá? Mas vamos lá. Então, por exemplo, você quer superar do medo de barata. Então, o que é que você vai fazer? Você tem que ter um entendimento, usar a razão, porque se for só a emoção, é bicho asqueroso, não é? A gente vai ter aversão, vai ter medo, e se ela voar, a gente corre, etc. Bom, então, para você superar um simples medo de barata, a gente vai ter que usar a razão, vai ter que pensar muito sobre isso. Mas por que a gente não se preocupa em tirar medo de barata? A gente tem tantos outros problemas, por que eu vou tirar medo de barata? Não é? Então, é só usar um inseticida, é só limpar a casa, chama a dedetização e pronto, está resolvido. Então, é um medo que você não se preocupa. Nós vamos nos preocupar com coisas mais graves, não é verdade? Mas eu dei esse exemplo para mostrar que uma coisa mínima, como é o medo de barata, o nojo de barata, ou o que é que a gente possa dar o nome, a gente precisa usar a razão. A gente precisa se trabalhar. Então, imaginemos outras coisas mais graves, não é? Que são os abandonos, as ofensas, as violências, os preconceitos, os traumas, os assassinatos, né? Os estupros da vida, enfim, todas as coisas que nos magoam profundamente, nos marcam profundamente, que às vezes até nos impedem de nos vermos como seres fadados à felicidade. Então, vocês imaginam essas coisas muito mais sérias, não é? Então, Joana está falando que há muitas abordagens que podem nos ajudar a superarmos essas dores que trazemos na alma. Então, em casos de portadores de esquizofrenia, irritadiços e violentos, provavelmente essa terapia não lhes conceda a saúde desejada, mas lhes pode brindar a contribuição valiosa para uma existência social harmônica, despertando-lhes a afetividade e a motivação, o interesse e a responsabilidade que lhes constituem desafios difíceis de ser assimilados. Então, veja, ela não aconselha que nesse caso, provavelmente, essa terapia do inconsciente não vai funcionar. Talvez a comportamental ajude esse indivíduo, tá certo? Ela está dizendo que dependendo do problema, a terapia vai mudar, mas que todos eles vão precisar da medicação, né? E o esquizofrênico principalmente, né? Porque há um distúrbio no cérebro. Então, você precisa de medicação, porque os neurônios, as células têm problemas que não produzem determinadas substâncias que nos ajudam a ver, a separar a realidade do irreal. Então, a mudança interna, então a terapêutica psiquiátrica faz-se relevante e necessária na esquizofrenia. Não obstante, a psicológica também possa ser introduzida no momento adequado. Então, o principal seria logo o tratamento psiquiátrico. Mas, se você tem condição, então faça os dois, né? Ajude essas pessoas a terem uma qualidade de vida melhor, a se entender, porque elas estão sofrendo problemas de vidas passadas que estão já armazenados no cérebro, porque ninguém degenera o cérebro com alguma patologia dessa à toa, né? No livro No Mundo Maior, na coleção, na série André Luiz, vocês vão ver que é o livro que trata sobre a loucura. E aí nós vamos ver André Luiz, nos seus estudos, lá nesse livro, chegam os orientadores a dizer que existem mais loucos fora
dos hospitais psiquiátricos de tratamento do que a gente possa imaginar. E o quanto nós estamos perto da loucura. Então, a gente não pense que isso não é real, né? Aquela história de, quer dizer, de poeta e louco, todos nós temos um pouco, temos mesmo. É só a gente não deixar acionar o esquema da loucura, né? Então, ela vai dizer ainda que as terapias, a mudança interna do paciente por meio da conversação, que aborda o transtorno sem o anunciar, usando expressões que normalmente o ferreteiam, mas agora apresentando significado diferente, como, por exemplo, louco e loucura, amor e afetividade. Então, infelicidade e desgosto, em contexto próprio, soarão de maneira salutar, no esconderijo do inconsciente, onde o mesmo se refugia e de onde poderá ser retirado sem danos para o comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa tem um problema desse e você fica, tu é louco mesmo. A agressividade é tão grande que Jesus chegou a dizer no Evangelho que se aquele que dissesse ao seu irmão raca, seria levado ao fogo. A tradução é essa que está lá, né? A gente sabe que não existe inferno eterno, mas foi uma forma de falar para mostrar às pessoas. Jesus fala que é tão importante a gente tratar bem os outros, que você chamar o outro de louco, você já pode ser chamado a julgamento. Então, vocês vejam, porque o judeu chamava, né, raca, né, cuspindo no chão, pessoa desprezível, pessoa sem valor. Então, era uma agressão verbal muito grande. Então, a gente pensa que a agressão verbal não fere, não traumatiza. Traumatiza sim, e muito. Palavras agressivas, ditas em momentos de discussão, em momentos de raiva, podem nos marcar até por mais de uma existência. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com as crianças, com os adolescentes. Esse menino é egoísta. Não, meu filho, olha, eu não gostei dessa sua atitude. Você pensou só em você. Mas não diga que ele é egoísta. Eu já vi mãe dizendo para as crianças, 3 anos, esse menino é egoísta, só pensa nele, só quer para ele. Deixa de ser egoísta. Como a gente é infantil. Como nós somos ignorantes de relacionamento, de conduta. Como a gente não sabe. Esses somos nós ainda. Mas chegou a hora de Joana estar aqui acordando a gente, ó, batendo assim, ó, acorda, né? Então, essa mudança interna do paciente, ele vai aprender a ressignificar. Todo mundo chamava de louco. Isso é um louco, isso é um sem juízo, isso é um desmiolado. E a pessoa criou aquilo ali. Então, na hora que chama ela de louco, eu me lembro que na infância da gente, no bairro lá, que era chamado Rosa Cruz, né? Tinha uma senhora, uma jovem, que ela tinha uma deficiência física na mão e na perninha. Ela andava levantando a perninha. E os meninos da rua chamavam ela de Maria Louca. Ela não era louca. Ela tinha deficiência, talvez a maneira dela falar, ela tivesse a mente um pouco infantilizada, mas ela não era louca, certo? Gente, quando chateavam essa menina, essa jovem enlouquecia. Aí ela ficava mesmo. Atirava pedra, pegava pau, saía correndo atrás dos guris. Então vocês vejam como eu não vi uma mãe reclamando. Aqueles jovens na rua que fazia isso. Chamava ela de Maria Doida. E ela ficava furiosa. Então, esse bullying, né, essa agressão, essa violência que a gente faz, ela nem era. Então, ela começava a achar que era. E talvez ela achasse que aquela toda deficiência era porque ela era assim. Não sei. Então, são coisas que a gente tem que pensar, não é? Tudo isso está no nosso esconderijo do inconsciente. E isso passa de uma vida para outra, né, gerando traumas e traumas. E aí, para finalizar, né, Joana diz: descoberto o conflito, a abordagem surgirá mediante linguagem própria em confrontação indireta. A maneira como o paciente tomará conhecimento da dificuldade, usando-se palavras com interpretação positiva.
que irão diluir a fixação perturbadora que as mesmas produziam anteriormente e o levavam à fúria e ao desinteresse pela convivência em sociedade. Digamos que a pessoa é gorda, aí todo mundo, você é gordo, então a pessoa na terapia vai começar a se aceitar, a não se ofender. Ah, você é careca, ah, você é magro, ah, você é o espanador da lua, né? Quando as pessoas são altas, né? Eu me lembro que chamava espanador da lua. Meu irmão, coitado, eu tenho irmão de 1,90 m e pouco, o apelido dele era espanador da lua, né? Então, assim, ninguém escapa do nosso olhar, né? Nós somos cruéis nesse sentido. O que a gente não gosta, não aceita, então a gente, né, joga. E isso desde a infância a gente faz isso, porque também recebe, porque também os pais fazem. Ah, esse menino é feio, olha como aquele é bonitinho, esse tem a cara muito feia, esse aqui tem a cara abusada, né? Ele é mais abusado. Tem gente que é tão indiscreta, ignorante, insensível, que chega a fazer isso, né? Então nós estamos ainda muito longe dessa sensibilidade de saber, né? Quem lembra daquela história que eu contei? Eu vou contar para quem não sabe. Eu adoro essa história. Esse fato. Uma cunhada minha não viu a amiga de infância dela há mais de 25 anos. E um dia elas se encontraram na rua, estão conversando. E conta, e fulano, e você casou, e tem filho, e não sei o quê, e aquela história, botar tudo em dia depois de 25 anos, 30. E aí lá para as tantas, a amiga olha para minha cunhada e diz: mas fulana, como você envelheceu. Criatura, tu era muito bonita, como tu estás velha e acabada. Aí a minha cunhada olhou assim e disse: engraçado, eu vi tudo isso em você, mas eu disse, eu não vou dizer à minha amiga não, para não ofendê-la. Gente, que inteligência emocional profunda. Oh, foi uma tapa assim, né? Olha que coisa. Então, como ela se sentiu, ela disse, então agora eu posso dizer, já que ela disse, né? Mas olha que forma de ver. Gente, eu vi tudo isso em você, mas eu disse. Ela disse assim, não, mas eu não vou dizer isso, eu não vou ofender. Se eu disser isso, eu vou ofender minha amiga. Então, vocês imaginem o quanto a gente precisa desenvolver essa sensibilidade para dar esse laço de confiança, né, entre as pessoas. E no caso do terapeuta, entre o paciente e o terapeuta, porque o terapeuta também, há terapeutas agressivos, né, que faz aquela terapia de choque, mas afasta o paciente, ele não conseguiu fazer com sensibilidade, né? Então, às vezes, uma terapia de choque pode ajudar, mas não é toda vez não, e a gente nem sabe como fazer isso, né? Então, Joana finaliza dizendo, né, que a partir disso é que a gente se desenvolve, não é? Que a gente desenvolve a nossa liberdade para a gente se relacionar melhor na sociedade, com as leis, assumindo os nossos compromissos, assumindo quem nós somos sem medo. Estabelecidas essas metas prioritárias, o enfermo poderá conquistá-las com segurança. Desse modo, realizando suavemente a mudança interna das aspirações e abrindo-se a novas experiências saudáveis quanto compensadoras. Então, veja que isso parte de uma maturidade. Então, por exemplo, todos nós passamos por agressividade. Nós agredimos e fomos agredidos. E eu me lembro que na minha adolescência, quando eu entrei no espiritismo, eu tinha o quê? Eu tinha acabado de fazer 16 anos, já faz um tempinho, né? Eu tinha acabado de fazer 16 anos. E aí, só eu frequentava o centro espírita. Minha mãe deixou de frequentar, ela me levou para fazer um tratamento. E minha mãe deixou de frequentar e eu continuei sozinha frequentando o centro espírita. E eu chegava tarde, às vezes 10 horas da noite, 10h30. E meus irmãos começaram a chatear, diziam que eu ia para o terreiro, que eu ia bater o bombo, que eu era macumbeira, que estava fazendo macumba. Eu sei que no primeiro momento eu me choquei muito, né? Eu fiquei muito triste,
porque eles achavam que eu não era mais cristã, que eu não estava mais servindo a Jesus, aquela coisa toda. E a gente não tinha o conhecimento do espiritismo que se tem hoje, né? Essa coisa é muito divulgada e tudo, não era tão divulgado assim. Isso na década de quê? De 80, né? Então, para eu superar isso, que eles me ofendiam muito e eu ficava muito chateada, eu comecei a dizer, tá certo, gente, ó, já tá na hora, eu tô indo bater o bombo. Eu comecei a usar a linguagem deles sem me ofender. Ó, gente, eu vou bater o bombo, só chego tal hora. Ó, gente, domingo é meu dia de fazer a campanha, tô indo. Então eu comecei a não me ofender e a usar a linguagem deles. O que aconteceu? Em pouco tempo, ninguém dizia mais nada. Todo mundo deixou. Então eu descobri que aquilo ali fazia efeito. Pronto. Todo mundo deixou de me aperrear. Então são coisas que você vai descobrindo para você não se ofender tanto, para você superar. Claro que isso muitas vezes é regra de sobrevivência, né? A gente faz para sobreviver, né? Não resolve o problema, mas eles passaram, deixaram de chamar e hoje todo mundo respeita a minha posição, né? O trabalho que a gente realiza, ninguém fala mais isso, ninguém critica, não é? A doutrina espírita, eles até elogiam o trabalho, tá certo? Então, Joana diz que isso vai nos dando liberdade, a partir do momento que a gente vai superando e vai descobrindo, não é? Essas formas de nos ajudarmos, seja pela leitura, seja pelo tratamento espiritual, porque a gente sabe também que muitos problemas que a gente passa, às vezes, tem a ver com a obsessão, né? Tem a ver com a nossa falta de prece, do evangelho, com a nossa falta do tratamento espiritual. Então, todos esses problemas, eles também vão diminuindo a partir do momento que eu busco o tratamento espiritual, que eu busco me ajudar, que eu não quero ser diferente, mas eu quero ser melhor, né? Não adianta eu me revoltar comigo mesma porque eu sou assim, mas eu preciso me aceitar o estágio em que eu estou espiritualmente para que eu possa me ajudar. É reconhecer que eu estou num processo através das reencarnações, evoluindo, me descobrindo, mas que eu preciso também me ajudar, não é me conformar, nem me revoltar, mas eu preciso me ajudar. Se eu tiver condição de fazer terapias, devo fazê-la. Se não, vou me ajudando enquanto não chega esse momento. Mas terapia é uma coisa boa que nos ajuda a refletir sobre nossas vidas. Bom, gente, eu já estou passando o horário, mas vocês viram, né, minha gente? É coisa demais, não é? O que é que eu faço? Coisa demais para a gente refletir. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Tem tempo? Eu tenho, não sei vocês. O que é que vocês acham? Tá todo mundo querendo correr, a gente corre. Vamos embora. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma coisa? Ficou claro? Bom, dentro das minhas possibilidades, certo? Mas alguém pode, nesse livro, Conflitos Existenciais que eu falei, o Evangelho, o capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, que fala sobre a questão, né, de que nós, no princípio, nós temos o quê? Nós temos instintos, depois nós temos o quê? Sentimentos, emoções, sensações e depois sentimentos. Então, vocês lembrem aquele processo que o próprio Evangelho trabalha para que a gente não negue, porque negar os sentimentos, os instintos, que pode estar gerando comportamentos distorcidos, não é uma boa conduta. A melhor conduta é a gente se descobrir que comportamentos são esses para a gente se trabalhar e saber que é tarefa nossa trabalharmos as nossas emoções e desenvolvermos os sentimentos, que o ápice é o amor, como diz, como está no Evangelho. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Socorro? Sim, pois não. Eu fiquei refletindo muito, assim, em dois aspectos, né, da irritabilidade. É quando a gente se irrita com o outro,
né? Às vezes por questões simples, mas, né, quando a gente percebe, e que às vezes a gente demora muito para perceber que poderia ter tido outra forma de se colocar, né? Isso. Mas naquele momento a gente acha, né, que pode ser daquela maneira, né? A gente sim, eu acho que nesses momentos a gente está sendo por instinto, né? Pelo menos é a análise que eu fiz em relação a algumas atitudes minhas, por exemplo, né? Muitas vezes a gente fica no campo do primitivo, do instinto, não consegue chegar, né, nesse nível do sentimento, embora com toda a racionalidade, com toda a questão, mas a gente vê como essa questão também espiritual precisa ser trabalhada, né? Como a gente se sente, como a gente percebe o mundo, se percebe como espírito, né? Se colocar no lugar do outro. Então, acho que tem isso, né? Às vezes a gente está tão no automático que a gente não percebe essa irritabilidade, né? Isso. E o outro ponto que eu achei bem interessante que você colocou, é quando a gente provoca isso no outro, né? A gente faz com que o outro se irrite, com que o outro se torne agressivo com a gente, porque às vezes a gente vai ali num ponto que se a gente não fosse, se a gente pensasse, se a gente refletisse, tivesse mais calma, né? A gente não iria naquele ponto frágil daquela pessoa e no qual de repente causa até uma própria rejeição, né? O outro passa a nos rejeitar porque a gente provoca isso no outro, né? Então, assim, é interessante isso porque às vezes fica muito no campo do automático, né? E a partir disso, não, a gente, quando vai estudando sobre, né, vai buscando se conhecer, então a gente vai, e isso a gente muitas vezes, né, como você bem colocou, não consegue sozinha, né, tem que ter todo esse trabalho espiritual, tem que ter a terapia, né, e a gente ir nessa busca de se conhecer melhor, no sentido de que nem ir para o campo da culpa, quando você perceber isso, né, em você, né, então, porque senão aí vem um outro sofrimento, que é a culpa, né, ah, meu Deus, porque eu sou assim, porque eu fiz dessa maneira, né, então assim, a gente tem que trabalhar que não é pelo caminho da culpa, né, pelo caminho de entender que naquelas situações foi o que, vamos dizer, aconteceu. Mas daqui para frente, né? Como é que a gente pode agir diferente, né? Pensar um pouco antes, refletir, né? Porque quando vem a irritabilidade, inclusive mexe com o próprio corpo da gente, né? A gente termina sendo reação, né? E aí, para não ser reação, a gente tem que justamente fazer esse caminho, né? Sair e evoluindo do instinto, das sensações, para chegar nos sentimentos, até o sentimento do amor. Mas isso é um processo. Então, eu queria só colocar isso porque me veio várias situações de reflexão, né? E é um aprendizado. É um aprendizado, é verdade. Obrigada, Elis. Não sei. Ana? Não sei se dá tempo ainda de refletir, mas eu só estava aqui, né, pensando sobre a irritação, não só com o outro, mas com fatos de nossa vida, né? Porque às vezes a gente não está diretamente assim, convivendo com as pessoas muito, muito diretamente, mas os fatos que acontecem, né? E a gente acaba se irritando. Mas, ao mesmo tempo, quando vem essa consciência, né, tomando consciência, a gente vai tendo uma postura diferente. Então, eu comecei a me observar essa semana, né, e o que aconteceu para eu me irritar? Sempre tem alguma coisa, né? Então, eu ia sair de casa, quando eu cheguei, meu pneu estava furado. Então, como é que eu reagi, né? Um prédio grande, né? E eu digo, o que é que eu vou fazer diante dessa situação? Estava tudo programado para sair, né? Então, assim, diante de uma situação, não uma pessoa que irritou, mas foi uma situação, como se comportar diante disso? E mais, que mulher, normalmente, né, não sabe,
normalmente não, né? Nós não fomos educados para trocar dinheiro. Enfim, mas é interessante, né? A gente observar, eu não vou mudar a situação. Então eu comecei assim, eu não vou mais por onde eu ia, não adianta, né, me irritar com essa situação, porque não vai mudar, eu tenho que providenciar. Não tem outra pessoa para fazer isso, sou eu que tenho que fazer isso. Eu estava só, então eu tenho que, né, tomar providência. E uma coisa que eu comecei a pensar também, que é uma frase de Osho, né, um grande espiritualista, ele vai falar o seguinte: nós vamos alcançar o nosso estágio mais assim de bem consigo mesmo quando a gente não gerar expectativas de nada. Ou seja, quando eu não tiver expectativas sobre como o outro vai agir, nem em mim mesmo, na autoaceitação. Então, quando a gente gera muita expectativa de fatos, de pessoas, a gente acaba se frustrando. E nessa frustração, né, a gente pode também ver a irritabilidade, mais do que a irritabilidade, a raiva, né, o ódio. Então, assim, essa frase eu gosto muito de colocá-la todo dia, né, para ver se eu aprendo, né, quebra de expectativas, não é? Não alimentar expectativas nas pessoas, porque isso vale para qualquer coisa, né, nos nossos... em relação aos nossos familiares, porque fulano fez isso, ele não deveria ter feito isso. Em relação aos relacionamentos, né, afetivos, a gente cria muita expectativa que fulano tem que me amar, que me compreender, porque fulano me abandonou, porque né, se faz de vítima. Então, são as expectativas que nós criamos em relação àquela pessoa, porque a gente não teve a capacidade, não é a capacidade, não desenvolveu o olhar para perceber certas coisas, né? Então, a gente acaba, né, se frustrando. Então, quando a gente zerar essas expectativas, eu acho que a gente vai trabalhar melhor, né? A nossa irritação, não só a nossa irritação, né, a raiva e graus maiores, né, de sentimentos que nos destroem. A gente precisa centrar no que é mais importante, não é? A nossa saúde mental, o nosso equilíbrio, a convivência. É como se a gente tivesse uma sociedade que ela gera a todo instante e alimenta isso em nós. Então, nós estamos realmente numa corrida muito louca. Então, é preciso repensar os valores para que a gente possa aquietar a mente, né? E Joana vai falar lá na frente, né? Sobre a questão da meditação, de fazer menos coisas, da gente se ver, porque não há evolução sem esse espaço para o eu. Então, se eu vivo muito para fora, com muita coisa, isso vai me esgotar, né? Então, nós estamos precisando de tudo isso para gerar essa calma, para gerar essa quietude, né? E não criar, como a Ana lembrou, essas expectativas demais, de tudo, né? A nossa sociedade hoje diz que a gente tem que ser o melhor, o mais bonito, o mais saudável, o mais inteligente, o mais, sei lá, bombando na internet. Tudo você tem que ser. Não pode, gente. A gente está vivendo uma loucura, um hipnotismo coletivo que só gera doenças. Então, nós precisamos rever os nossos valores, buscar essa quietude para esse equilíbrio chegar, não é? Alguém mais? Só complementando, Socorro, que você colocou aí da meditação e que eu já tinha colocado. Então, eu percebi mudanças no meu comportamento depois da meditação. Antes eu me irritava, poderia me irritar com essa situação e ficar com raiva, mas não me afetou, sinceramente, não. Entendeu? Eu acho que a meditação, gente, é a chave. É a chave para a gente pensar, refletir. Muito, muito mesmo. A gente vai tirar um dia aqui para falar. Bastante. A gente vai tirar um dia aqui para falar sobre meditação, visualizações terapêuticas, não é? Que Joana aconselha. Mas você já pode ir lendo, já pode ir pensando, né?
Bom, gente, então vamos encerrar. Eu agradeço a vocês, nós já estamos quase a 20 minutos a mais. Eu agradeço a vocês, a participação, a presença de cada um. É muito bom a gente ter esse espaço, né, para refletir, mesmo aqui nessa minha luta, na minha corrida, né? Mas a gente está conseguindo ter esse espaço para alimentar esse lado espiritual, esse lado de reflexão, esse lado de aprendizado. Eu agradeço muito a vocês. Eu vou fazer a prece para fazer mais rápida, tá bom? Devido ao andar da hora aqui. Então, Socorro, qual o próximo tópico? Olha, o próximo tópico a gente já terminou, é o que segue, é sobre a insegurança pessoal. Gente, eu gostaria que vocês lessem, porque são 1, 2, 3, 4 páginas, não é? Então não é pouca coisa. Vamos ver se a gente faz num dia só, certo? Insegurança pessoal. Vocês leem, marcam o que vocês acham importante. Eu vou colocar os vídeos a mais para quem gosta de assistir e acompanhar, tá bom? Os outros vídeos. E aí vocês, para ver se a gente faz no encontro. A gente tem aqui 1h30. Será que a gente dá conta? Vamos ver, né? É um desafio. O que é insegurança, né? E por que a gente está se sentindo tão inseguro? Bom, então vamos lá. Vamos elevar nossos pensamentos ao mestre de todos os mestres, ao meigo Rabi da Galileia, que veio nos trazer a luz do Evangelho, da Boa Nova, para reformularmos os nossos caminhos, nossos conceitos, nossa percepção da vida, alertando para o que é mais importante, para a lei divina de amor e misericórdia que nos governa a todos. Jesus, mestre e amigo, inspira no Senhor a vontade de crescermos no bem, no amor e na paz. Alimenta em nossas almas a luz do Teu Evangelho, no Teu convite amoroso, para acumularmos tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem e os ladrões não roubam. Os tesouros do afeto equilibrado, os tesouros da fraternidade, da generosidade, do perdão, os tesouros do amor, Senhor. Inspira-nos, ajuda-nos a compreender o nosso mundo interior. Ajuda-nos a sabermos nos ver com a amorosidade, compreendendo o nosso estágio evolutivo e a felicidade que nos aguarda nos mundos em que habitam as almas que já conquistaram a si mesmas. Abençoa-nos, Senhor, neste momento de provação coletiva. Abençoa a todos nós, humanidade. Abençoa a todos os que estão passando por esta provação nos leitos de dores, nas UTIs, nos hospitais. Todos os que estão desencarnando por vítima da Covid-19. Abençoa-os, Jesus, para que encontre nos hospitais do plano espiritual o socorro, o amparo, a luz para o aprendizado deste momento. E nos auxilia, Senhor, a aprendermos o que este momento nos convida, a grande lição do que realmente vale, do que é mais importante, da amizade, do valor do amor, do valor do afeto equilibrado, do valor da presença do outro em nossas vidas e de nós na vida dos outros. O valor, Senhor, da fé, da oração, dos bens e dos tesouros da alma. Abençoa-nos, Senhor, a todos. Nos concede um final de semana contigo e nos ampara com a luz de Joana de Ângeles para o nosso autoconhecimento e a nossa autoiluminação. Nos envolve, nos abraça
com a tua luz amorosa, nos concedendo a serenidade e a paz diante de qualquer situação que a vida nos apresente para o nosso aprendizado. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa hoje e sempre. E assim seja, minha gente. Mais uma vez, muito obrigada e boa noite. Deus abençoe cada um de vocês. Iris, Cláudia, Ana, Boa noite. José Wilton, Regilane, Raulis, Suelen, Sueleide, Wellington, Fabrício. Quem mais? Elis, Adja, Virgínia, Ana Paula, Márcia, todos. Boa noite, minha gente. Fiquem com Deus. Paz. Bom fim de semana.